Dar prosseguimento à gravação dos nossos vídeos, mais uma vez trazendo questões de concursos. Concurso aqui realizado esse ano, 2013, já pela Fundação Carlos Chagas, que foi Sergipe Gás. Então, tivemos aqui nesse concurso algumas questões sobre o Microsoft Office, sobre o sistema operacional Windows, sobre segurança da informação, sobre o navegador Internet Explorer, ou seja, questões aqui variadas sobre esses assuntos que a gente vem comentando nesses nossos vídeos. E, portanto, a gente vai aqui comentar algumas questões sobre o Microsoft Office, sobre o Windows e sobre o Internet Explorer. Então, vejamos aqui essa primeira questão desse concurso. É uma questão sobre o Microsoft Word. E diz aqui que Paulo utiliza em seu trabalho o editor de texto Microsoft Word 2010 em português para produzir os documentos da empresa. Certo dia, Paulo digitou um documento contendo 7 páginas de texto. Porém, precisou imprimir apenas as páginas 1, 3, 5, 6 e 7. Para imprimir apenas essas páginas, Paulo clicou no menu Arquivo, opção Imprimir, e na divisão Configurações, selecionou Imprimir intervalo personalizado. Em seguida, no campo Páginas, ele digitou. Então, no Microsoft Word e em outros aplicativos do Microsoft Office, quando você deseja imprimir apenas algumas páginas do documento e não todas, você utiliza o comando imprimir através do atalho Ctrl P, ou então através, como temos aqui, do menu Arquivo, opção Imprimir. Apenas no Office 2007, nós não tínhamos o menu Arquivo. Você clica no botão Office, que é aquele botão com a bolinha, com o logotipo do Office, no canto superior esquerdo da janela, e depois aponta para a opção Imprimir, certo? E aí, numa caixa de diálogo que é aberta, você tem a opção, que já vem marcada por padrão, imprimir todas as páginas do documento. Tem também a opção de imprimir somente a página atual em que se está trabalhando no momento, a opção de imprimir somente o trecho de texto que você tiver selecionado no documento e a opção de realizar uma impressão personalizada, que é você indicar somente quais as páginas que você deseja imprimir. Então, se você quiser imprimir páginas intercaladas, como é no caso aqui do início, 1, 3 e 5. Então, você vai clicar nessa caixa Páginas e vai digitar 1,3,5, certo? E depois, se você quiser imprimir uma sequência depois da página 5, a 6, a 7, a 8, se fosse o caso aqui, ou mais, você coloca um hífen, tracinho, e indica o outro número da página final, o intervalo. Então, se eu quero imprimir a página 1, 3 e 5, nesse campo páginas eu vou colocar 1,3,5, certo? E se eu quero imprimir a página, digamos, da 1 até a 5, então basta eu colocar 1-5. Então, será impressa da página 1 até a 5 do documento, quando for clicado no botão de confirmação da caixa de diálogo. Então, se Paulo aqui deseja imprimir somente as páginas 1, 3, 5, 6 e 7, a gente pode começar aqui com 1,3,5-7, já que vai imprimir também a página 6. Então, 5, 6 e 7. Então, entre as opções que nós vamos ter aqui, nós temos aqui na letra A 1,3,5-7 e clicou no botão de confirmação para a impressão, que é o botão imprimir. Esse é o item correto. Aqui na letra B nós temos 1,3-5,7. A gente percebe aqui que com esse hífen seria impresso também a página 4, 3, 4 e 5, porque seria impresso da 3 até a 5, e a página 4 não deve ser impressa. No item C nós temos 1-3, então já iria imprimir da página 1 até a 3, iria incluir também a 2. Na letra D nós temos 1+3,5, incorreto. E na letra E nós temos 1,3,5,7. Então, nesse caso aqui, a página 6 não estaria dentro da impressão. Então, o único item que iria imprimir realmente as páginas 1, 3, 5, 6 e 7 é o que foi colocado aqui na letra A dessa questão. Portanto, opção correta. A próxima questão aqui sobre e-mail, sobre correio eletrônico. Então, Fundação Carlos Chagas colocou também uma questão sobre correio eletrônico. E aqui, no caso, utilizou um aplicativo de e-mail.
Então nós já comentamos aqui em vídeos anteriores que nós podemos utilizar o e-mail na forma de cliente de e-mail ou na forma de webmail. O webmail é quando você acessa o seu e-mail utilizando o provedor ou a página do provedor. Então, esse procedimento ele é mais simples porque você só precisa ter uma máquina com navegador de internet, acessa a página do provedor, clica na opção e-mail, entra com o nome de usuário e senha, autenticação, e aí então tem uma página na janela do provedor com todos os recursos existentes em um programa cliente de e-mail. Então esse é o webmail. Já o cliente de e-mail é um aplicativo instalado no disco rígido do computador, em que você vai ter que configurar a sua conta de e-mail dentro desse aplicativo, passando algumas informações como o endereço completo de e-mail, certo? Como o nome de usuário e senha que você utiliza para se autenticar no servidor do provedor de e-mail. Em algumas situações também é preciso você passar o endereço dos servidores de entrada e de saída, na maioria das vezes. Então, depois de toda essa configuração, o programa, digamos assim, vai ficar equipado com essas informações e aí vai poder buscar os seus e-mails no servidor do provedor e baixar essas mensagens para o disco local do computador. E elas ficarão armazenadas em uma pasta no disco local do computador. Então, com relação a um programa aqui de e-mail, que é do pacote Office também, que é o Outlook, nós vamos ter aqui: Roberto utiliza o Microsoft Office para enviar e receber e-mails e para baixar os e-mails da sua conta de e-mail corporativa para o computador de sua residência, de forma que ele possa ler posteriormente os e-mails baixados sem estar conectado à internet. Então, é uma das vantagens de se utilizar o cliente de e-mail. Depois que você baixa as mensagens, como nós falamos aqui agora há pouco, isso vai ficar armazenado em uma pasta no disco local do seu computador, e para ler essas mensagens posteriormente, você só precisa abrir o programa e as mensagens já estarão ali naquela janela disponíveis para leitura. Então não vai necessitar com isso que o computador esteja conectado à internet. Somente na hora de baixar novas mensagens, lógico, vai precisar dessa conexão. Quando recebe spam e e-mails que não lhe interessam na caixa de entrada, ele os seleciona e pressiona a tecla Delete para excluí-los. Os e-mails excluídos são então enviados para a pasta Itens Excluídos, mas não são apagados de fato do computador. Então, é como a lixeira do sistema operacional. Você exclui um arquivo pressionando Delete, confirma a operação de exclusão e, lógico, caso o arquivo esteja armazenado em um disco rígido, ele vai ser enviado para a lixeira. Então ele não é excluído de forma definitiva naquele momento do disco rígido do computador. Ele fica armazenado na lixeira e posteriormente pode ser recuperado ou restaurado. Mas não são apagados de fato do computador. Certo dia, Roberto excluiu, por engano, um e-mail importante de sua caixa de entrada. Dias depois, notou a falta do e-mail e o encontrou na pasta Itens Excluídos. Para devolver o e-mail para sua pasta Caixa de Entrada, Roberto deve clicar com o botão direito do mouse sobre o e-mail excluído, selecionar a opção e em seguida selecionar a opção referente à pasta Caixa de Entrada. A palavra que preenche corretamente a lacuna é, uma questão com várias linhas aí, uma questão imensa, mas que a gente pode resumir em, a organizadora aqui pergunta: como é que, pelo Microsoft Outlook, você restaura um item que foi excluído da caixa de entrada, um e-mail que foi excluído da caixa de entrada, de volta para essa caixa de entrada. Restaura da pasta Itens Excluídos para a caixa de entrada. Então, para esse procedimento aqui, você vai abrir a pastazinha Itens Excluídos, vai localizar o e-mail que você deseja recuperar para a caixa de entrada, vai clicar, como a própria questão indica, com o botão direito do mouse sobre o e-mail que foi excluído e você deseja recuperar, e vai selecionar uma opção chamada Mover para a pasta. Então, no caso, quando você clicar nessa opção Mover para a pasta, que uma dessas opções a gente já encontra aqui no item B de bola, você vai ter a possibilidade de selecionar para qual pasta você deseja devolver aquele item que foi excluído. Então nós colocamos aqui uma telinha, olha, essa tela aqui é do Microsoft Office Outlook. Nós estamos aqui na pasta Itens Excluídos e encontramos aqui um item excluído. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre esse item,
que está na pasta itens excluídos, nós temos uma lista de opções. Entre elas nós temos aqui, mover para a pasta. Tá? Então é justamente essa opção aí que vai permitir que você possa deslocar esse e-mail aqui para a pasta caixa de entrada novamente, selecionando essa opção caixa de entrada e confirmando a operação. Então até mesmo pelas outras opções que nós tínhamos aqui, certo? Desfazer, enviar para seria uma opção aqui que também a gente poderia imaginar. Será se tem essa opção? E aí nós vamos poder enviar para, aí tem as opções, caixa de entrada, caixa de saída, enviar para uma pasta, mas a gente percebe aqui que essa opção, enviar para, ela não tem nessa lista de opções aqui de e-mail no Outlook. E as outras opções, encaminhar, reverter, então realmente, pelas outras opções aqui, acaba se tornando uma questão fácil. A letra B de bola, mover para a pasta, vai permitir que um e-mail excluído, como diz a questão por engano, possa ser enviado para uma outra pasta, da pasta itens excluídos, deslocá-lo para uma outra pasta, como aqui no caso, pede para voltar para a caixa de entrada. Então, letra B de bola, a opção aqui é mover para a pasta. Então, uma questão que a gente vê atualmente muito pouco em questões de concurso, porque na maioria das vezes as organizadoras estão utilizando mais recursos de webmail, certo? Então esses programas aqui, como o Microsoft Office Outlook, o Outlook Express, nós aplicávamos muito mais, certo? Em aulas presenciais, e atualmente a gente utiliza ainda em algumas apostilas, né, que a gente elabora, mas bem menos do que antigamente, porque realmente as organizadoras partem para uma parte de questões já voltadas mais para recursos de webmail. Ou então, que a gente fala também muito, a gente até comentou aqui no início dessa questão, diferenças entre o webmail e um programa desse tipo, cliente de e-mail. Qual é o mecanismo de e-mail onde as mensagens ficam armazenadas no próprio disco local do computador, e no caso é o cliente de e-mail. No webmail, as mensagens permanecem armazenadas no servidor do provedor e algumas outras diferenças. Então, uma questãozinha aqui sobre cliente de e-mail, letra B é a opção correta dessa questão. Próxima questão é sobre o Internet Explorer versão 9. No Internet Explorer é possível acessar a lista de sites visitados nos últimos dias e até semanas, exceto aqueles visitados em modo de navegação privada. Então, em outros vídeos a gente já falou aqui muitas vezes o que é essa navegação privada. É uma janela que se pode abrir dos navegadores de internet, onde todos os dados da navegação não ficarão armazenados no disco local daquele computador, já que, por padrão, você abre uma janela do navegador, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, tudo que você acessar naquela janela poderá estar sendo armazenado no disco local do computador que está utilizando. O endereço, conteúdo da página, certo? Informações, cookies, dados de formulários, senhas e etc. Então, se você estiver navegando numa janela de navegação privativa, privada, in private, não vai ser armazenado. Para abrir a opção que permite ter acesso a essa lista com o navegador aberto, clica-se na ferramenta cujo desenho é: bom, eu quero ter um acesso à lista de sites visitados nos últimos dias. Que nome se dá a essa lista? Histórico. Então, no Internet Explorer 8, no Internet Explorer 9, como é o caso aqui da questão, nós não temos mais um botão, como tínhamos em versões anteriores, com uma imagem parecida com um reloginho, chamado histórico. Esse histórico ele fica agora junto com as opções favoritos e feeds. Favoritos, uma lista de sites que você adiciona e depois ficam lá como atalhos para que você possa abrir rapidamente por esse atalho que está na lista favoritos. E feeds, opções que você tem de assinar o feed de uma página para depois, através desse feed, desse atalho, você visualizar as últimas atualizações que foram feitas nesse site. Então, todos conhecem, ou devem conhecer, que o botão favoritos no Internet Explorer é o botão de uma estrelinha amarela. E esse botão no Internet Explorer 9, ele foi deslocado para o canto superior direito da janela. Porque no Internet Explorer 8, por exemplo, ele era no canto superior esquerdo da janela, logo abaixo da barra de endereço. Então, nós temos aqui uma janela do Internet Explorer 9. E a gente vai visualizar aqui
uma estrelinha lá no canto superior direito. Então, como aqui a imagem está pequena, você pode abrir aí, se tiver no seu computador, Internet Explorer 9, e visualizar lá no canto superior direito 3 botões logo abaixo dos botões de minimizar, restaurar, fechar, que são os botões página inicial, uma casinha, para abrir o endereço que está definido como página inicial do navegador. Tem outro botão da estrelinha que é o favoritos, esse é a opção correta da questão. Você clica em favoritos, você tem acesso a 3 itens: favoritos, feeds e o histórico, que é o que mostra a lista de endereços visitados nos últimos dias. E mais lá no cantinho você ainda vai ver um botãozinho de uma engrenagemzinha, certo? Dentada, que é o botão chamado ferramentas, que dá acesso a inúmeros comandos que existem dentro desse navegador Internet Explorer 9. Vários comandos organizados em um só botão, em um só menu que é aberto quando se clica neste botão. Então vamos aqui às opções da questão. A letra A diz: uma roda dentada posicionada no canto superior direito da janela. Esse lá é o botão ferramentas que a gente acabou de falar, não é a opção correta. Uma casa posicionada no canto superior direito da janela. Também não. Esse é o botão página inicial, como nós mostramos também lá. Uma estrela posicionada no canto superior direito da janela. Aí sim, a estrela, que é o botão favoritos, dá acesso ao histórico de navegação e com isso a lista dos últimos sites visitados nos últimos dias. E ainda tínhamos aqui a opção: um cadeado posicionado no canto inferior direito da janela, que normalmente indica que a página está usando algum recurso de criptografia. Então não dá acesso à lista de histórico, sites visitados. Um globo posicionado à esquerda da barra de endereço. Isso daí normalmente é algum tipo de ícone ou imagem que algum site possa colocar no início da barra de endereço quando este for acessado. Portanto, aqui a letra C, para ter acesso à lista de sites visitados nos últimos dias, a estrelinha no canto superior direito. Muita gente vai, com certeza, numa questão dessa, imaginar: não, isso daí dá acesso aos favoritos e não ao histórico. Só que nós mostramos lá que agora histórico, favoritos e feeds estão juntos aí nesse mesmo botão, ok? Então a gente conclui aqui a gravação desse vídeo com essas informações e em breve a gente volta e dá prosseguimento e continuidade às questões